Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma conversa de quarta em forma de live. Hoje o tema será Homens e a Importância do Autocuidado. Boa noite para quem está chegando, boa noite. Se tiver algum problema aí com o som ou imagem, vocês vão me falando, por favor. Hoje estou sozinha na live, semana passada eu estava com a Juliana, foi uma live bem legal. Semana que vem eu tenho companhia também na live, mas depois eu conto para vocês qual será o tema da semana que vem. Boa noite para quem está chegando. Boa noite, Vitor. Conta aí como é que tá o som. Dá para ouvir direitinho? A imagem tá boa? Obrigada. Então pronto, vamos começar. Já tive um ok aí do som, então maravilha. Então vamos começar o tema de hoje, né? Por que eu resolvi escolher esse tema para hoje, já que nós, estamos aí no Novembro Azul, né, sobre a questão da prevenção do câncer de próstata. Então, nada mais justo que fazer uma live também para os homens, né? Acaba que muitas lives eu falo muito o meu público maior é o público feminino, mas eu também atendo muitos homens. E aí eu resolvi agora, hoje, fazer uma live para vocês. Mas podem ficar aí também, mulheres, não tem problema nenhum. E vamos começar então com esse tema. Então, por que a maioria dos meus pacientes homens me procura para o atendimento? Porque as mulheres obrigam. O que vocês acham? Isso é verdadeiro ou não? A gente, brincadeiras à parte, porque antes tinha muito isso mesmo, né, de os homens acabar procurando mais atendimento quando eu atendia as esposas, as namoradas, os filhos, e aí acabavam chegando neles e eles me procuravam. Mas, boa noite, isso mudou muito. E aí eu não sei se foi a questão da pandemia, e aí alertou um pouco as pessoas que todos precisam de cuidado, todos precisam desse autocuidado, né? E aí, hoje tem muitos homens que eles mesmos mandam para poder agendar um horário e eu fico muito feliz em saber que os homens estão mais abertos para isso e que a gente pode tirar um pouco disso de que o homem não se cuida, que é a mulher que procura mais por cuidados, por atendimento. Então nós já podemos mudar um pouco essa visão. Mas antes, gente, era tão sério isso que eu até comentava que agosto, por ser Dia dos Pais, parecia demais aqui os presentes de Dia dos Pais, né? Era sessão. E aí, às vezes, os homens deitavam ali na maca, aí eu começava a preencher minha avaliação e aí eu ia perguntando e eles bem sérios. Aí eu falava, tá, e o que te motivou a fazer o atendimento? A minha esposa que obrigou. Então isso aconteceu muito por aqui. Aí depois ele já ficava, tá, mas você quer mesmo estar aqui, fazer sessão? Porque é importante. Aí eles davam um sorrisinho, não, sim, vamos fazer. Mas foi ela que insistiu mesmo. Mas agora não, realmente isso tem me deixado feliz, porque vocês também precisam de cuidados. Ou, né, vocês mulheres estão aqui, seus companheiros, ou irmãos, amigos, enfim, eles também precisam de cuidados. E se alguma coisa fizer sentido aqui, já encaminha para quem você acha que pode se beneficiar, né, com essa live. Então, os homens, né, como eu estava falando, vocês também precisam de cuidados e atenção. Por que os homens não têm medo, têm insegurança? Tem sim, eles também sofrem com isso. E muitas vezes eles sofrem calados, porque não querem demonstrar fraqueza. Tem homens que sofrem sim com problema de autoestima, dores físicas. Então, os homens também podem sentir isso e tá tudo bem. Aí tem, gente, as coisas que eu vou falando aqui, gente, tudo é verdade, tá? No sentido assim, absoluto. Eu vou falando muito nas lives aqui as coisas que eu presencio aqui no meu dia a dia. Então, tem coisas que as pessoas vão falando e acontece com muita frequência, por isso que eu vou falar pra vocês. Mas não significa uma verdade absoluta, tá? Mas acontece também de algumas pessoas relatarem, nossa, mas o tal de homem é mole, né? O que vocês acham disso, os homens que estão aqui? Vocês são mesmo ou vocês, mulheres aí que convivem, acham que são ou não são? Então tem muito isso, nossa, fulano quando tá com uma gripe, é quase estágio terminal. Então tem isso, né? Tem aqueles que às vezes eles seguram muito, querem dar muitos fortes, e tem outros que qualquer coisa acabam caindo mais.
Mas, gente, é importante que os homens realmente se cuidem. Então, os homens, eles também têm sintomas. E aí, tem muito uma questão, né, social, cultural, de que os homens precisam ser fortes. Que eles precisam aqui em casa com essa característica purinha, ó. Sabia que alguma mulher ia manifestar aí dessa questão de qualquer coisa, ai, não dou conta de sair da cama. Mas é assim mesmo, né, homens? Vamos sair daqui. Olha, vocês mulheres aí, já colocam os homens aí para assistir essa live para já procurar ajuda. Então tem muito essa questão dessa cobrança, né, masculina, de ser muito forte, porque é questão mesmo cultural. Quando você vê na infância, né, muitas, acho que vocês talvez já escutaram isso também, de o pai ou a mãe olhar para o filho, quando é menino, falar assim, você tem que ser forte, você é menino, você não pode ficar de mimimi, você não pode chorar, homem não chora. E vocês acham que isso para uma criança que está começando criar a sua personalidade, as suas crenças, quando ele cresce e passa por alguma situação que mexe com as emoções deles, isso vai ou não vai interferir? Você acha que quando ele passar por alguma situação que ele se sentiu frustrado, que ele queria, né, atenção, que estava precisando de às vezes de um conforto, ele vai pensar, mas eu não posso chorar porque eu sou homem. E aí esse adulto, como que ele vai crescer? Com feridas emocionais. Então esse tipo de comentário, nós precisamos ter cuidado com isso, né? Com as crianças, com uma criança que você é o filho, filha, né? Você precisa pensar um pouco, boa noite, você precisa pensar um pouco o que você vai falar para essa criança. Então o homem pode chorar, homem, ele não precisa ser forte o tempo todo. Não podemos segurar, às vezes precisamos, exatamente, não pode segurar. Você pode sim chorar, você pode sim ter suas fraquezas e tá tudo bem. Então, por que vocês não podem se cuidar? Por que os homens não podem se cuidar? Aí precisa ter só um mês, né, no ano para poder bater nessa tecla de que homem pode se cuidar, que homem precisa procurar fazer algum tipo de consulta. Não precisa disso, gente. O homem pode se cuidar assim como a mulher. Então não precisa dessas coisas de ter um mês para isso. As pessoas precisam se alertar para isso. Então, os principais sintomas, né, que os homens me procuram para atendimento, tem muita questão, eles falam muito do peso. Ai, Débora, parece que para mim é tudo muito pesado, né, por eu ser homem. Eu tenho que dar conta do meu trabalho, eu tenho que dar conta da minha família. E aí acabam não conseguindo dividir um pouco tarefas, coisas que eles poderiam compartilhar, né, com quem está convivendo. E por que precisa carregar esse peso sozinho? Então não precisa. E aí tem outros relatos também de homens que falam, mas tá tão difícil lá no trabalho. E por quê? Porque, eu só convivo, desculpa. Eles ainda falam assim, desculpa, né? Você é mulher, mas desculpa, deixa eu falar uma coisa. Eu só trabalho com mulher. Não dá certo, Débora. Mulher chora demais, tudo é reclama, é um mimimi. E aí começa a ter essas visões. Então as mulheres, nós estamos, né, cada vez mais, parece que tá falando meu marido, nós estamos cada vez mais nesse mercado de trabalho mesmo. Então, os homens também precisam. Por que eles têm tanta essa visão de que mulher é 100% emoção e nós mulheres pensamos que às vezes o homem é 100% razão? Não, gente, não existe isso de ninguém ser 100%. Cada um tem o seu lado de emoção e o seu lado de razão. Só que tem pessoas que realmente, às vezes, na hora do embate, conseguem resolver as coisas mais fácil. E não necessariamente são homens que vão fazer isso. Tem mulheres aqui que eu atendo que conseguem resolver sim. E aí fala, não, eu consigo resolver e depois que passar, aí que eu vou chorar. Então é assim, gente, é normal. Não precisa ficar nesse peso de que, homem não... É só a mulher, não vou nem colocar ela pra resolver isso, não, porque não vai dar conta. Não, deixa que eu resolvo. E aí aí os homens começam a ficar, né, vocês começam a ficar com essa sobrecarga muito grande. E aí isso vai ficando pesado, isso vai trazendo problemas emocionais, problemas físicos. E exatamente, cada um tem o seu jeito de viver, cada um tem a sua forma. Então não precisa ficar com esse peso, esses homens ficar, né? Porque eu tenho que dar conta. Não, tudo bem pedir ajuda, tudo bem fazer uma terapia, tá tudo certo. Isso é normal, gente. Não precisa ficar achando que isso é uma coisa de outro mundo. E eu fico muito feliz quando eu atendo um homem aqui que ele fala, eu faço terapia, eu procuro ajuda, né? Eu tô indo ao médico, eu tô indo ao psiquiatra e tá tudo bem o homem fazer isso também.
Parem de ter esse peso, por favor, não precisa. Então o homem ele pode ter depressão, vocês homens podem ter ansiedade, pode ter síndrome do pânico, pode ter dores físicas também, pode sim desenvolver esse tipo de coisa, podem ter problemas de relacionamentos. Você acha que os homens às vezes vêm aqui, não vêm falar também de relacionamento porque eu não estou conseguindo lidar com isso, a minha mulher reclama que eu sou muito frio, mas Débora, eu não consigo demonstrar. Mas como que foi esse homem lá na infância? Foi daquele jeito que eu comecei falando na live pra vocês? Era um homem que às vezes não podia chorar, não podia demonstrar emoção, porque senão era muito mimimi para um homem. Às vezes ele tinha essa demonstração de carinho dentro da casa, tinha um eu te amo, tinha um abraço, tinha esse afeto, porque às vezes se não faz sentido para ele ter isso, se ele não teve isso lá na infância, por que agora ele do nada vai conseguir? Então é um processo mesmo, ele precisa de ajuda para entender. Então os homens, eles também falam aqui das questões de relacionamentos, o que estão passando, por que está difícil. Então nós podemos sim trabalhar também nessas questões. Então os homens não tem uma distinção de que esse sintoma aqui é só para mulher, esse sintoma aqui é só para homem. Cada um vai sentir uma coisa diferente. Não. Eles também vão ter os mesmos sintomas. Tem uns que vão lidar de uma forma e outros vão lidar de outra. Mas os sintomas vão ser aqui, juntinhos. Nós podemos trabalhar nessas questões. Então, os homens, não é, não posso chorar senão vou ser vulnerável. Não vou demonstrar, outra frase que eles falam muito aqui. Não, eu não vou demonstrar minha fraqueza, que vão se aproveitar de mim, Débora. Já imaginou eu chegar lá no meu trabalho e falar isso? Que eu tenho homens que falam aqui, eu não vou nem falar que eu vim aqui, Débora, eu não posso nem indicar. Tem alguém lá que precisa, mas eu não vou poder indicar não, porque você já viu, né? Imagina uma rodinha eu falar que estou fazendo um tipo de terapia, aí já começa aquelas piadinhas. Gente, por favor, parem com isso. Piadinha com quem não está se tratando. Para você que está tratando, parabéns. Você pode sim se cuidar e merece ter esse autocuidado. Então é importante sim. Quem é que tem essa responsabilidade com você? Essa maior responsabilidade é você mesmo. Você precisa se cuidar, você precisa se amar. Ninguém vai fazer isso por você não, se não for você. Se não for, então mostrem isso, gente. Se tem um homem que eu tô falando aqui e fala, nossa, tem gente falando aí, parece meu marido. Então, coloque ele pra assistir essa live aí, vou até fazer uma live mais rápida, porque ele talvez não vai ter muita paciência, pra poder escutar isso aí, pra poder ver que as coisas fazem sentido e que tudo bem procurar ajuda. Tá tudo certo. Tem realmente pessoas más. Isso tem mesmo, com certeza. E aí uma coisa que facilita muito aqui, né, no atendimento que eu realizo, tanto online quanto presencial. Então, às vezes os homens, eles têm muito essa visão de que, não, eu não quero mostrar a minha fragilidade, eu não quero ter que falar sobre a minha vida. E hoje as técnicas que eu trabalho, né, que é a microfisioterapia, terapia manual evolutiva, Seven Healings, são técnicas que me possibilitam acessar informações de situações que esse homem passou, ou de alguma sobrecarga que ele está vivenciando, que vocês estão vivenciando e que precisa de ajuda. Então é reorganizar isso, é fazer com que o corpo consiga encontrar esse equilíbrio para que fique mais leve, né? Não precisa ser tão pesado. Isso não vai deixar com que você deixe de ser homem, não tem nada a ver com isso. Então você pode sim ter uma carga mais leve, ser mais tranquilo para você nesse processo. E aí, no atendimento que eu realizo, às vezes os homens eles têm muita preocupação nessa questão de falar. E aí, como principalmente o presencial, que eu vou buscando essas informações no corpo, então os homens muitas vezes eles vão aqui responder na minha avaliação, mas depois, se eles não quiserem entrar em detalhe, não precisa, porque eu vou acessar essas informações e nós vamos conversando. O que ele quiser falar bem, o que não quiser, não precisa. Então isso facilita muito, por isso que eles, depois que fazem o atendimento, eles ficam mais tranquilos, porque às vezes eles ficam com esse medo de que, mas o que você vai descobrir? Como que vai ser? Então, principalmente os atendimentos que eu realizo, tem muito... Nós conseguimos acessar essas informações, essas datas, mas não significa que eu vou saber o que aconteceu na sua vida, o que você fez ontem, não é assim. Então não precisa ter esse medo, essa preocupação. Então às vezes ele fala, mas você atende minha esposa, você vai falar com ela, né? Isso aqui, ele fala, gente, por 2 motivos que eu não vou contar para sua esposa ou para sua namorada, enfim, quem você conhece. Primeiro que tem a ética profissional, então independente de quem aparecer querendo saber qualquer tipo de informação,
não sai daqui, de forma alguma. E a segunda é que eu não lembro, gente. Imagina a quantidade de pacientes na semana, a quantidade de informações. Às vezes o paciente me manda mensagem à noite: Débora, porque você falou sobre me fez aquela pergunta, estava relacionada ao quê? Aí eu falei, já era. Tem que olhar sua ficha porque eu não lembro de mais nada. Então, podem ficar tranquilos. E outra coisa boa também no atendimento que eu realizo é a frequência. Então, às vezes o homem já deita aqui, ou às vezes o atendimento presencial, eu já fico olhando o relógio. Ai, meu Deus. Ou então, eu tive que cancelar uma reunião para estar aqui, para não cancelar com você, mas eu tô com muita pressa. Então, muito acelerado. Aí eu falo, não, calma, tudo bem, vamos fazer, tá tudo bem. E aí, então a frequência do atendimento não precisa fazer toda semana. Então você vai fazer uma sessão e às vezes você vai precisar de outra depois de 30, depois de 60 dias. Então fica mais fácil para vocês que andam na correria e que não querem muito ainda ter esse contato com o mundo das terapias. Então ajuda muito nesse processo. Então pronto, não tem desculpa, entendeu? Para vocês não irem atrás de se cuidar, de olhar para dentro de você o que está precisando de ajuda. Então, não precisa ficar achando que você vai dar conta de tudo. Não, ninguém dá conta de tudo. As pessoas precisam-se de cuidados e que bom que existem pessoas capacitadas para nos ajudar, né? Então, eu estou aqui para ajudar vocês nesse processo. E é isso. Eu quero que vocês, se fez sentido para vocês alguma coisa dessa live, que você lembrou de algum homem aí, ou vocês homens que estão entendendo que precisam sim de ajuda, entrem em contato, vamos fazer um atendimento, vamos tirar um pouco, né, essa questão desse tabu de que homem não pode se tratar, que homem não precisa, que as mulheres que acabam procurando mais atendimento, vocês precisam e podem sim. E aí vocês vão ver que vai ficando tudo mais tranquilo, vai ficando mais fácil, você não precisa carregar esse peso aí que você está carregando nessa coluna. Às vezes tem homem que chega aqui, nossa, mas eu tô com tanto peso aqui. Fala, claro, você está carregando o seu problema dos outros, então não precisa passar por isso sozinho. E como eu contei para vocês, né, então já falei aí os motivos que os homens precisam de atendimento, o que meu atendimento pode beneficiar, da praticidade dessa questão de às vezes não precisar ficar falando muito, da questão da frequência, de não precisar estar aqui toda semana. E outro empurrãozinho agora, para que vocês nem precisam pensar mais se eu vou, se eu não vou. Então, para os homens, né, que estão aqui, ou para vocês mulheres que estão preocupadas, que lembraram de algum homem aí que precisa de atendimento e que às vezes se for mandar para ele não vai fazer, eu vou estar, né, disponibilizando aqui para vocês que estão aqui na live até amanhã um desconto de 10% para qualquer homem que quiser fazer o atendimento. Então, vocês é só entrar em contato e falar, olha, eu estava lá na live, ou fulano estava lá, não precisa estar aqui também não, se vocês lembrarem de alguém, já encaminha, fala, até amanhã você pode agendar a sua sessão com ela. Então, vocês vão falar o código HOMEM10 para eu poder saber que vocês estavam aqui ou alguém que estava aqui falou para vocês. Então eu vou estar dando esses 10% de desconto para qualquer tipo de atendimento que eu realizo, tá bom? E aí, Débora, mas eu não posso fazer por agora, eu quero fazer só daqui a 3 meses, eu não tenho tempo. Ana Paula, você me manda uma mensagem lá no WhatsApp, que aí a gente conversa, tá bom? E aí, vocês querem dar de presente para um homem aí, tá chegando no Natal, é uma ótima opção de presente aí, um tratamento maravilhoso e que vai fazer muita diferença. Então, às vezes, você não sabe o que é dar de presente aí para um homem, pronto, dá uma sessão, deixa eu te contar, vai resolver a vida dele e a sua também, que convive. Então, vai ajudar muito. Infelizmente, os homens não são muito desabafar para os outros. Exatamente. Então, é isso, gente. Então, até amanhã vocês têm aí para poder aproveitar esse desconto de 10%. E aí, vocês, não tem um tempo, então vocês podem... O pagamento precisa ser realizado até amanhã para poder garantir esse desconto. Mas aí, a sessão pode ser realizada até durante 3 meses. Aí, assim que finalizar o pagamento certinho, eu vou encaminhar um voucher para vocês. E aí, vocês podem utilizar. Se quiser também mandar um voucher de presente, eu também encaminho para vocês enviarem para quem que vocês vão presentear. Pronto. Olha, a Ana Paula recomenda. Obrigada, Ana Paula. Obrigada aí pela presença de vocês aqui nessa live.
Obrigada mais uma quarta-feira. Sempre tem muita gente conhecida, tem muita gente nova também. Então, obrigada, viu? Até semana que vem. Semana que vem eu tô uma convidada aqui, mas depois eu conto pra vocês um pouco melhor sobre essa live da semana que vem. Então, já corre, já encaminha pra alguém, já conta aí desse desconto maravilhoso. E boa noite, fiquem com Deus. E amanhã tem episódio novo lá no meu podcast. Um beijo, até mais. E, gente, se eu não responder vocês no WhatsApp hoje, é porque eu tô aqui na clínica, mas amanhã cedinho eu respondo vocês que querem aproveitar esse desconto aí, tá bom? Beijão, fiquem com Deus.